Olá, boa noite para você. Agora 8 horas e 48 minutos, 14 graus na Grande Florianópolis. Seja bem-vindo, fique conosco, porque a gente vai falar de um assunto que te interessa. A coach Carolina Linhares está aqui para falar sobre tempo e produtividade. Carol, mais uma vez, obrigada pela sua presença. Obrigada, é sempre também. muito bom tê-la aqui conosco. Eu queria que você falasse sobre essa questão do tempo e da produtividade e da qualidade do produto. É difícil, né, essa relação? É difícil essa relação. E, na verdade, a gente vê que as pessoas hoje querem fazer um monte de coisa, o seu dia é extremamente corrido, elas estão sempre ocupadas e sempre se sentindo improdutivas. Assim, acabou o dia, não consegui fazer tudo o que eu precisava. Né? Essa é uma sensação muito recorrente nas pessoas nos dias de hoje. Então, a gente tem que primeiro entender duas situações. A gente pode ser, sim, ocupada e improdutiva, né? Por conta de que a gente não está fazendo aquilo que nos dá resultado. Nós só somos produtivos a partir do momento em que a gente foca em algo que realmente vai nos dar resultado, vai ser importante. Para ilustrar isso, eu vou contar uma pequena história. Tinha um fazendeiro que queria expandir a sua criação de gado. E aonde ele escolheu expandir era um pântano, precisava ser drenado. E ele escolheu, então, um certo homem que foi drenar o pântano, foi escolhido para drenar o pântano para esse fazendeiro. Começou o dia bem, começou a drenar o pântano, de repente, no meio do dia, vem um jacaré e morde a perna do homem que estava drenando o pântano. Então, o que aconteceu? O homem passou o resto do dia inteirinho matando o jacaré. Quando ele conseguiu desviar aquele jacaré, veio outro jacaré e mordeu novamente a perna do homem. Passou dias, passaram meses e daqui a pouco, todos os dias, ele começava muito bem o trabalho, daqui a pouco vinha jacaré e vinha e mordia a perna dele. No final, quando era previsto acabar depois de uns meses, foi cobrado, poxa, nem drenou a metade do pântano, combinado era drenar então todo o pântano nesse tempo que nós tínhamos definido. E aí ele disse, pois é, eu passei metade do meu tempo desviando os jacarés. E ainda por cima, todos os dias só os novos jacarés e eu não drenei a metade do pântano. Moral da história. A nossa vida é assim também, a gente acorda com aquilo, hoje eu vou fazer aquela meta, eu vou fazer aquilo que é importante, eu chego no trabalho bem focado, daqui a pouco vem um jacaré e morde a minha perna. Que o jacaré o que é? São as coisas que surgem no meio as intercorrências milhares que surgem no dia a dia. São e-mails, são telefonemas, são pessoas que vão nos pedindo as coisas e assim por diante. É uma questão de organização, Carolina, ou é uma questão de tempo pessoal? Porque cada pessoa tem o seu time, né? Isso é importante salientar, né? Às vezes o teu poder de concentração é diferente do meu e nem por isso eu sou menos eficiente que você, né? Como a pessoa deve fazer para se conhecer e saber se a produtividade dela está compatível com o tempo que ela deve desenvolver as atividades? Então, a primeira coisa, primeiro de tudo, é entender quem são esses jacarés que mordem a minha perna. O que me tira do foco, né? E aonde que ele me tira do foco? Como tu bem falou, cada pessoa tem o seu funcionamento, né? Pode ser que eu tenha um funcionamento que eu chegue focada e tenho 2 horas ali de foco, depois eu já me distraio. Tem pessoas que conseguem ficar 4 horas focadas, né? Agora mesmo independente do meu funcionamento, muitas interferências vão vir morder a minha perna. Muitos jacarés acontecem no meu dia. Eu tenho que entender o porquê que esses jacarés são recorrentes. Por que ele está todo dia ali? Por que ele me tira do foco? Né? Por que ele tá fazendo eu sentir a sensação de que eu não estou conseguindo o resultado que eu almejei? Né? Que é aquela situação, puxa, o dia passou e eu não fiz tudo o que eu precisava e assim por diante. Né? Então, entender esse jacaré é um caminho e tanto. Para a gente entender o jacaré, a gente precisa, então, primeira coisa, saber dizer não para o jacaré, que é difícil, né? Entra um e-mail na caixa postal, eu já quero logo responder o e-mail, né? Ou uma pessoa me liga me pedindo alguma coisa, eu já vou lá, a minha tendência é resolver. Entrou alguém na minha sala, eu já paro o que eu estava fazendo e atendo a pessoa. Saber diagramar na sua cabeça
o que é importante. A importância disso, exatamente. Né? Não, agora eu vou responder os e-mails, agora eu vou parar para responder, sei lá, telefonemas ou mensagens, enfim. Exatamente. Então, isso é algo extremamente importante na questão de eu não me distrair, né, e focar na minha prioridade. E a prioridade é aquilo, é sempre o que é importante. Importante é o que vai me trazer resultado, né? Então, importante é o que, se eu fizer agora, vai aumentar minha capacidade, vai melhorar o meu trabalho. E atentar os prazos também, né? Isso é importante. É super importante, né? E é exatamente isso. É o exemplo dessa história. Ele tinha um prazo definido que daria o tempo de ele drenar o pântano, só que o jacaré começou a morder e o prazo, então, se foi e ele não drenou o pântano do jeito que deveria ser drenado. Na tua opinião, né, com os teus clientes no dia a dia, quais são as interferências mais comuns? Por que as pessoas acabam se perdendo nas funções e não realizando da melhor maneira? Então, semana retrasada eu dei um curso de administração do tempo e as pessoas, assim, 90% das pessoas definiram que o principal problema são as redes sociais. As redes sociais. Entendeu? Então, a questão redes sociais, a gente pode dizer também todos os aplicativos de mobilidade. WhatsApp, Facebook, a parte, até o próprio LinkedIn, que é uma rede social mais voltada para o mundo profissional, mas mesmo assim ela também é uma interferência. E também a questão dos e-mails e do próprio telefonema, né? Porque geralmente quando as pessoas mandam e-mail não é urgente, mas quando elas ligam se torna urgente, tu tem que decidir, né? Então essas são as principais interferências que as pessoas sofrem no seu dia a dia. Tem um cliente meu que está escrevendo uma tese de doutorado, a qual uma das primeiras tarefas dele era afastar tudo que era de rede social dele durante as horas que ele está dedicado a escrever a tese. Então, celular está longe, e-mail está longe, ele não tem contato com nada disso porque ele sabe que isso tirava muito ele do foco. É que hoje em dia, como são muitos meios, é preciso a pessoa realmente se organizar, né, e delegar importância para determinadas atividades. É engraçado porque, assim, o que é preciso mesmo é a pessoa ter conhecimento disso. Porque às vezes o dia acaba e ela não se deu conta que as interferências foram, de repente, assim, eu perdi 2 horas do meu dia com uma interferência que eu não me dei conta. Né? Que é um jacaré que está mordendo a minha perna, que eu não estou me dando conta quem é esse jacaré. Uma interferência que é muito frequente, por exemplo, na minha vida, é as pessoas entrarem na minha sala. Entendeu? Eu tô lá focada, trabalhando num projeto, pensando num novo curso, alguma coisa. Daqui a pouco entra alguém na minha sala para conversar sobre um outro assunto ou pedir até uma sugestão, uma opinião sobre determinado projeto, alguma coisa nesse sentido. Isso me tira o foco, entendeu? Então é um jacaré que está sempre mordendo a minha perna e que acaba me distraindo do que eu preciso fazer e do que é produtivo para mim. Isso é bastante grave, Carolina. Muitas pessoas chegam até a perder o emprego justamente por causa disso, né? Porque acabam, na verdade, se perdendo diante de tantas redes de comunicação e o que é importante realmente ser feito acaba não sendo desenvolvido, né? Verdade. Qual o conselho que você daria para essas pessoas que sentem que estão estremecidas no mercado de trabalho enquanto profissional, mas que não estão conseguindo segurar essa batata quente? Então, uma boa sugestão, assim, eu penso que é as pessoas definirem uma meta diária, sabe? Isso ajuda bastante. Chegar no teu trabalho e definir uma meta para o seu dia. O que hoje eu preciso fazer, ou eu não posso ir embora para casa sem ter feito. Exatamente. Que vai me dar resultado, que é muito importante para o meu negócio, para o meu cargo, que vai fazer diferença no meu dia, entendeu? Então, tipo, dentro daquele projeto que eu estou executando, qual é a meta que eu vou me dar para o dia que vai fazer esse projeto ficar melhor do que ele está? Né? Então, eu acho que essa é uma dica bem interessante. Um outro ponto é o ponto de delegar. A gente não pode fazer tudo. E a gente tem que cair na real. Exatamente. Né? Que não somos mulheres maravilhas e nem super-homens, né? Então, assim, entrou na tua sala, tu não pode responder, vai te incomodar, delegue, diga, quem sabe tu pergunta pro fulano, né? Chegou um e-mail que não é agora que tu pode responder, delegue para o final do teu dia, entendeu? Por acaso... Até para não esquecer, é interessante dar uma anotadinha, ó, não resolvi pendente. Exatamente, né? Exatamente. Então, fazer listas de pendência também e coisinhas que eu não vou resolver
resolver nesse momento, porque esse momento é o meu momento de foco e depois, em outro momento, eu resolvo. Só mais uma coisinha. Uma outra coisa bastante bacana é a pessoa definir um horário nobre, entendeu? Então, assim, qual é o horário, como tu bem colocou? Nós somos diferentes, funcionamos diferente. Então, assim, para mim, o meu horário nobre é 8 horas da manhã. Eu funciono muito bem. Eu saí da academia, fui para academia às 6h30, já cheguei na empresa turbinada, cheia de... Aquela melhor hora. Melhor hora. Então, assim, eu foco muito nesse horário. Das 8 às 10h30 da manhã, eu sou um foguete para trabalhar, para realmente raciocinar. Meu cognitivo está muito aceso. Então, é o meu horário nobre. Nesse horário, eu não leio e-mail, eu não mexo em redes sociais, eu deixo o meu telefone longe de mim, eu vou focar no projeto, no que me dá resultado. É importante se conhecer para poder botar isso em prática, né, Carol? Tudo é autoconhecimento, né? Cada vez mais que eu mergulho nesse mundo aí da psicologia, do coaching, do desenvolvimento pessoal, a gente percebe, assim, que o caminho é o autoconhecimento. A partir do momento que a gente se conhece e que a gente começa, então, a entender quem são os nossos jacarés, como é que a gente funciona com eles, como é que a gente vai distraí-los para focar no nosso projeto, no nosso resultado, isso... A gente falou ali de você delegar a importância e importante também o papel que tem você projetar para o papel, para o escrito as coisas, né? Quando você começa a se organizar do campo do pensamento para a escrita, é bastante importante isso, né? Diferença. Mesmo com os afazeres de casa, mesmo no trabalho, isso é interessante. Isso é muito importante porque nós temos um mecanismo que é um mecanismo que, na verdade, é da neurociência, onde quando a gente não escreve, aquilo fica ocupando a nossa memória e fica o tempo inteiro nos preocupando daquilo que precisa ser feito, porque eu tenho medo de esquecer. A partir do momento que eu anoto, né? Então eu anotei, ou seja, no meu celular, ou eu escrevi, enfim, eu tirei da minha cabeça e eu deleguei isso para outra coisa. Deleguei para o meu caderno, deleguei para o meu telefone e isso faz, assim, um alívio tremendo na minha mente e ajuda a focar. Entendeu? Eu não fico mais preocupado com isso. Então eu tô focado agora, porque eu não tô mais, já tá em outro lugar aquilo que eu tenho que fazer no futuro. Eu queria que tu falasse agora sobre a questão do estresse que essa situação causa, né? Essa relação de produtividade e tempo, muitas vezes as pessoas se sentem completamente incompetentes porque não conseguem fazer no tempo que precisa. Isso acaba estressando e muitas pessoas acabam surtando com essa situação, né? Isso é bastante comum. Eu acho que hoje é o que mais atrapalha a vida dos profissionais. Assim, hoje mesmo eu estava numa reunião com o presidente de uma organização e ele disse assim: Carol, me ajudem a administrar o meu tempo, porque isso gera uma crise interna para mim gigante, né? Então, as pessoas realmente, assim, a questão da administração do tempo, de eu não definir o que é prioridade, o que é urgência, o que são os projetos que me dão resultado, isso realmente causa uma situação de estresse muito grande para a pessoa. Porque tem uma relação com a autoestima, porque a pessoa acaba se frustrando. Exatamente, o dia acabou e eu não fiz nada, sabe? O que eu dei de resultado? Ou as cobranças. O meu projeto lá que eu tinha desenhado no início do ano, que eu tinha planejado para minha empresa não está andando. Não é que ele não está andando, é que eu não estou dando foco para ele. Eu não estou fazendo as coisas que são realmente importantes. Existe uma teoria que se chama regra de Pareto, que é a teoria 80-20, que Pareto diz o seguinte, que 80% das coisas que a gente faz dão 20% do nosso resultado. E 20%, e nós deveríamos fazer o seguinte, fazer 20% de coisas focada para dar 80% de resultado. Então, se eu mudar um pouquinho a minha rotina e focar pelo menos 20% do meu tempo em coisas importantes, eu vou ter 80% de mais resultado do que eu tenho hoje. Né? Então, esse é um quesito assim, muito importante para a minha administração do tempo. Geralmente, eu quero fazer um monte de coisa. Todas as pessoas são cheias de boas intenções. Todo mundo chega na sua agenda lá às 8 horas da manhã, ou 9, ou na hora que entra, com assim, pensando, eu tenho que fazer aquelas coisas todas que são muito importantes, que vão me dar muito resultado. Só que o jacaré começa a me morder no meio do dia e eu dou mais importância pro jacaré do que é importante. E para encerrar, Carol, eu queria que você falasse um pouquinho sobre
a qualidade de vida gerada a partir desse planejamento. Porque às vezes você faz as coisas importantes do seu dia em 4 horas e você tem realmente o tempo para você fazer uma ligação para um amigo, para você dar atenção para sua família, para você brincar com seu filho. E isso acaba te dando uma sensação de bem-estar e de qualidade de vida impagável, impagável, né? Isso é muito bom. E isso a gente percebe que as pessoas vão conquistando, né? Depois de um tempo no processo de coach, de autoconhecimento, as pessoas vão melhorando a sua performance, melhorando sua produtividade e, consequentemente, vai sobrando mais tempo para outras coisas. Isso gera uma qualidade de vida enorme. Só que também, às vezes, isso pode gerar um outro problema, que entra a culpa, né? Onde, agora eu tenho tempo. Meu Deus, eu deveria estar trabalhando? Eu deveria... Então, as pessoas não se permitem... Saber balizar balizar, né? Então, assim, se permitir, se sobrou tempo, vai se curtir. Vai curtir os teus amigos, a tua família, vai fazer algo de bem para a sociedade, vai trabalhar no voluntariado. Se permitir, né? Se permitir, eu acho que a palavra é essa. Então, assim... Vamos a esse autoconhecimento, primeiro ponto, o autoconhecimento, né? Então, a partir disso, vamos dar uma melhorada na questão do foco no que é importante, dar uma matada no jacaré, mandar ele embora, dizer eu não te quero aqui, né? Saber lidar com esse jacaré e, se sobrar tempo, se permita, né? A ter mais qualidade de vida, a fazer mais relacionamento, a trabalhar em alguns trabalhos voluntários e assim por diante. É isso que faz a diferença. Obrigada, Carolina Linhares. Ela que é coach. E a gente vai falar de dicas para o Dia dos Namorados. Falta menos de 10 dias, você sabia? Fique com a gente já volta.